Om Bhurvuvah Swaha Tatsavituru Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Sairam. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Nós vamos continuar o ciclo de estudos de onde nós paramos da última vez. Eu vou ler e depois reler. O oceano de nascimentos e mortes, Bhavasagara, está cheio de dificuldades, dores e sofrimentos de variada natureza. No oceano haverá crocodilos, baleias e vários outros animais selvagens e ferozes vivendo. Similarmente, no oceano da vida, vivem os crocodilos e baleias do desejo, kama, da raiva, krodha, da cobiça, lobha, da ilusão, moha, do orgulho, mada, e da inveja, matsarya. Esses são animais ferozes. Esse oceano da vida é insondável. Ele pode ser denominado como uma verdade impermanente, pravarika satya. Você deve ter em mente o fato de que esse oceano está cheio de maremotos que consistem nas forças conflitantes de prazer e dor, sukha e dukkha. É difícil de prever quando alguém obterá prazer ou será exposto ao sofrimento. Reconhecer a unidade na diversidade é o único método pelo qual alguém pode remover suas dificuldades, dores e sofrimentos. Vou reler. O oceano de nascimentos e mortes, Bhavasagara, está cheio de dificuldades, dores e sofrimentos de variada natureza. No oceano haverá crocodilos, baleias e vários outros animais selvagens e ferozes vivendo. Similarmente, no oceano da vida, vivem os crocodilos e baleias do desejo, kama, da raiva, krodha, da cobiça, lobha, da ilusão, moha, do orgulho, mada, e da inveja, matsarya. Esses são animais ferozes. Esse oceano da vida é insondável. Ele pode ser denominado como uma verdade impermanente, pravarika satya. Você deve ter em mente o fato de que esse oceano está cheio de maremotos que consistem nas forças conflitantes de prazer e dor, sukha e dukkha. É difícil de prever quando alguém obterá prazer ou será exposto ao sofrimento. Reconhecer a unidade na diversidade é o único método pelo qual alguém pode remover suas dificuldades, dores e sofrimentos. Sairam. Sairam. Aqui, achei interessante que ele diz, né, que esse oceano da vida mundana, ele é caracterizado por esses opostos, prazer e dor, né, alegrias e tristezas. Como se é assim que a vida é, né? Porque é assim que a gente percebe a vida de um ponto de vista de dualidade, né? De um ponto de vista de separação, que é um ponto de vista ilusório, né? A ideia de que eu sou separado, independente do resto do mundo.
Então, desse ponto de vista, o prazer e a dor são inevitáveis, né? Porque o prazer e a dor, ou seja, os opostos, são intrínsecos a esse ponto de vista. Um só existe em relação ao outro, né? É como se fossem dois galhos, um apoiado no outro. Um não existe sem o outro. Então, ele diz aqui que o único método para remover essas dificuldades, dores e sofrimentos é reconhecer a unidade na diversidade. Ou seja, quando eu passo a ter uma visão de unidade, né, eu deixo de ter essa visão de separação, de dualidade, somente então, né, esses pares de opostos, prazer e dor, deixam de existir. Enquanto eu mantiver uma visão de separação, de dualidade, o prazer e a dor serão inevitáveis. Sairá. Sairá. Vou prosseguir a leitura mais um pouco. A chama autorrefulgente do divino Atma resplandece em cada corpo. Swasariri Swayam Jyoti. Você deve ter firme fé nessa verdade. Quando você reconhecer essa verdade da unidade na diversidade, você nunca mais odiará alguém. Advaita Sarva Bhutana. Quando você reconhece a unidade do divino Atma, antes mesmo de executar ações sagradas, karmas, como adoração, votos, vratas, cantos devocionais, bhajans e yoga, todas essas disciplinas espirituais, sadhanas, e ações sagradas, karmas, parecem triviais. Enquanto você é ignorante desse princípio da unidade, as 9 formas de adoração, a saber, Sravanam, ouvir a glória de Deus, Kirtanam, cantar a glória de Deus, Smaranam, lembrar o nome de Deus, Padasevanam, servir aos pés de lótus de Deus, Archanam, oferecer adoração a Deus, Vandanam, prostrar-se diante de Deus, Dasyam, prestar serviço como servo de Deus, Sneham, adorar a Deus como um amigo, e Atmanivedanam, render-se a Deus, parecem ser úteis apenas até certo ponto. Ao aprender a nadar, certos acessórios, como pneus, balões de ar, etc., serão de alguma ajuda. Mas, depois de dominar essa arte, você não precisará de nenhuma dessas coisas. Similarmente, até que você seja capaz de compreender a essência da Bhagavad Gita, disciplinas espirituais, sadhanas desse tipo, serão, é claro, necessárias até certo ponto. Mas, uma vez que você tenha reconhecido a essência sagrada da Bhagavad Gita, todos esses métodos parecerão não ter nenhuma utilidade. Vou reler. A chama autorrefulgente do divino Atma resplandece em cada corpo. Swasariri Swayam Jyotihi. Você deve ter firme fé nessa verdade. Quando você reconhecer essa verdade da unidade na diversidade, você nunca mais odiará alguém. Advaita Sarva Bhutana. Quando você reconhece a unidade do divino Atma, antes mesmo de executar ações sagradas, karmas, como adoração, votos, vratas,
cantos devocionais, bhajans e yoga, todas essas disciplinas espirituais, sadhanas e ações sagradas, karmas, parecem triviais. Enquanto você é ignorante desse princípio da unidade, as 9 formas de adoração, a saber, Shravanam, ouvir a glória de Deus, Kirtanam, cantar a glória de Deus, Smaranam, lembrar o nome de Deus, Padasevanam, servir aos pés de lótus de Deus, Archanam, oferecer adoração a Deus, Vandanam, prostrar-se diante de Deus, Dasyam, prestar serviço como servo de Deus, Sneham, adorar a Deus como um amigo, e Atmanivedanam, render-se a Deus, parecem ser úteis apenas até certo ponto. Ao aprender a nadar, certos acessórios como pneus, balões de ar, etc., serão de alguma ajuda. Mas, depois de dominar essa arte, você não precisará de nenhuma dessas coisas. Similarmente, até que você seja capaz de compreender a essência da Bhagavad Gita, disciplinas espirituais, sadhanas desse tipo, serão, é claro, necessárias até certo ponto. Mas, uma vez que você tenha reconhecido a essência sagrada da Bhagavad Gita, todos esses métodos parecerão não ter nenhuma utilidade. Sairá. Sairá. Essa parte final, né, ele fala dessa associação com aprender a nadar e utilização de acessórios, né? Então, dá a entender, assim, para mim, é isso, né? Esses sadhanas são acessórios que a gente utiliza para aprender, né? Para compreender, para facilitar a nossa compreensão dessa essência das Bhagavad Gita, né? Que é a essência dos ensinamentos também de Sai Baba, né? Eles são úteis para isso, não é? Eles não são um fim, né? Não é que você vai ser um grande praticante de sadhana, não é essa a proposta. Assim como alguém que entra na aula de natação, a intenção não é dominar o uso da prancha, né? A intenção é saber nadar. Mas, ao mesmo tempo, né, tem uma coisa que o Rubens sempre comenta, acho que é em relação ao que ele viu até do Alan Watts, né? Quando depois que você aprendeu a nadar, por exemplo, né? Se eu quiser usar a prancha, eu posso, né? Mas eu não tenho necessidade de utilizar. Se eu não utilizar, eu não vou me afogar. Assim como se eu não fizer um sadhana após compreender, né, essa essência da Bhagavad Gita, eu não vou desaprender a essência por não fazer o sadhana. Não vai fugir de mim, né? Eu já vou dominar ela, mas eu posso fazer porque eu gosto de fazer. Simplesmente porque eu gosto de fazer. Assim como eu posso usar uma prancha porque eu gosto de usar uma prancha. Né? Na música, por exemplo, a gente também tem, né, um instrumento, o metrônomo, que ajuda a gente a marcar o tempo. Não é que se tirar o metrônomo do músico profissional, né, ele não vai saber mais marcar o tempo, ele vai perder o ritmo. Não é isso. Mas ele é um acessório, né, que pode ser utilizado, sim, para você não precisar ficar prestando atenção naquilo, necessariamente. Aquela coisa ali, e o fazer mais, prestar atenção em uma outra coisa mais, né, interessante do que simplesmente o tempo, enfim.
Mas me chamou a atenção isso, né? O sadhana é como um meio e não como um fim. O sairão. Sério. Minha experiência pessoal, assim, é que se eu não praticar nenhum desses sadhanas, o que acontece é que eu vou simplesmente me esquecendo dessas coisas. Vou ficando identificado cada vez mais com o meu corpo, né? Com as necessidades básicas do corpo, com essa dualidade de busca de conforto, né? E fugir do desconforto. Acho que no mínimo aí eu preciso fazer uma leitura de textos espirituais para poder manter esse contato, né? Essa conexão interior. Aqui ele menciona as 9 formas de devoção, né? A primeira é o Sravanam, que é ouvir, né? Ouvir sobre Deus, ouvir falar sobre Deus. Os comentadores modernos incluem sob essa rúbrica também a leitura de textos espirituais. E eu acho que de todos esses sadhanas que foram mencionados, esse é o que está mais ao nosso alcance, né? Você buscar a companhia de pessoas que vão falar sobre Deus, ou assistir um vídeo, ou ouvir, né, um discurso, ou fazer uma leitura, isso é algo que está, né, tá bem ao nosso alcance, na nossa condição atual, né? Os outros sadhanas, muitas vezes precisam que a gente esteja com uma certa disposição que às vezes é mais difícil né? Você pode não estar disposto. Acho que esse é o que está mais ao nosso alcance. Claro, você pode não estar disposto nem a ouvir falar sobre Deus, mas aí também aí você não está no sadhana mais, né? Mas acho que no mínimo, se você né, gosta de assistir um vídeo falando sobre Deus, ou né, de ler sobre, ou de frequentar algum lugar, isso é o que é a porta que está aberta primeiro, né? Talvez por isso apareça como primeiro da lista. Sério. Sério, eu vou continuar a leitura? A, a Bhagavad Gita descreve as qualidades de um devoto de muitas maneiras. Ela nos exorta a conquistar os 6 inimigos internos do homem, Arishadvarga. É fácil dizer isso, mas difícil de colocar em prática. Nesse caso, quando é que isso se tornará fácil de praticar também?
A resposta é: somente quando alguém reconhecer o fato de que Deus reside na forma da essência, rasa swarupa, em todos os 5 sentidos do corpo. Até que se reconheça esse fato, qualquer disciplina espiritual, sadhana, que uma pessoa possa fazer, não dará a ela nenhuma satisfação. Mantendo uma pitada de sal na boca, mesmo que você tome uma bebida doce, ela terá um sabor salgado apenas. Ela não dará a você um sabor doce. Primeiro, você precisa cuspir o sal da sua boca e lavar a boca com água fresca. Em seguida, tome a bebida doce. Agora, ela dará a você um sabor doce. Similarmente, somente quando você se livrar de suas más qualidades, como raiva, ódio, inveja, egoísmo e ego, é que você será capaz de desfrutar da doçura e da santidade das boas qualidades, como verdade, amor, compaixão, tolerância, etc. Vou reler. Vou reler. A Bhagavad Gita descreve as qualidades de um devoto de muitas maneiras. Ela nos exorta a conquistar os 6 inimigos internos do homem, Arishadvarga. É fácil dizer isso, mas difícil de colocar em prática. Nesse caso, quando é que isso se tornará fácil de praticar também? A resposta é: somente quando alguém reconhecer o fato de que Deus reside na forma da essência, graças a Swarupa, em todos os 5 sentidos do corpo. Até que se reconheça esse fato, qualquer disciplina espiritual, sadhana, que uma pessoa possa fazer, não dará a ela nenhuma satisfação. Mantendo uma pitada de sal na boca, mesmo que você tome uma bebida doce, ela terá um sabor salgado apenas. Ela não dará a você um sabor doce. Primeiro, você precisa cuspir o sal da sua boca e lavar a boca com água fresca. Em seguida, tome a bebida doce. Agora, ela dará a você o sabor doce. Similarmente, somente quando você se livrar das suas más qualidades, como raiva, ódio, inveja, egoísmo e ego, é que você será capaz de desfrutar da doçura e da santidade das boas qualidades, como verdade, amor, compaixão, tolerância, etc. Sairá. Saira, é, eu entendi que, então, o Sabela está falando que o reconhecer que Deus reside na essência dos 5 sentidos é como lavar a boca, né? Então, isso que eu entendi. Então, a gente precisa fazer talvez, então, de acordo com o que eu entendi, é necessário fazer esse esforço, né? Essa prática de reconhecer Deus como essência, né? Na essência desses sentidos, para daí sim conquistar esses 6 inimigos. Sério? Sairá. Entendo que talvez a gente precise reconhecer, né, que Deus é a essência de todos os 5 sentidos, no sentido assim, de que tudo que você vê é Deus, tudo que você ouve é Deus. A gente não, isso é a verdade, mas a gente não está vendo essa verdade, né? Lembrei até daquela letra daquela música que fala, né, tudo que você fala, tudo que você vê, tudo que você ouve, e por aí vai, tudo isso está em sintonia com o sol.
mas o Sol está eclipsado pela Lua. Nós temos aí, então, a nossa mente, né? Que nos dá uma percepção falsa das coisas, uma percepção de dualidade, que, de certa forma, está eclipsando a luz, né? Jyoti, a luz da verdade. E aí daí nasce tudo isso, ódio, inveja, egoísmo, raiva, ego, tudo isso vem dos sentimentos de separação, né? Da ilusão da separação. Sairã. Sairá. Para complementar, né, que me veio isso, né? A gente deseja Deus, a gente deseja a realização. No entanto, a gente rejeita muitas coisas. Só que essas muitas coisas, né, elas também são Deus. Então, talvez, assim, ao chegar nesse ponto, né, de compreensão, de experiência dessa unidade, da experiência de Deus em todos os seus sentidos, então a gente pare com essa mania de repúdio e desejo, né? Porque tudo é Deus, né? Quando eu repudio Deus. Quando eu desejo Deus. Então, a gente acaba, talvez, né? Talvez seja isso, né? Essa questão de você para de desejar e repudiar, você simplesmente é. Você não precisa querer ou não querer. Você é. Você está acima ou além, né? Não acima uma ideia meio... Talvez me atrapalhe a entender por essa questão de hierarquia, né? Eu acho que, não, pelo que pouco que eu consigo compreender, eu percebo que todos esses conceitos que a gente utiliza não são muito bons para se atingir essa realidade, se perceber essa realidade divina, de unidade. Porque a hierarquia acaba dividindo, pelo menos para mim, né? Acaba separando, acaba criando posições distintas e acaba reforçando aquilo no defeito de separação. Mas talvez seja essa questão que você coloca. Se eu busco, né, é como se eu lavar a boca, é eu tirar o gosto de sal, é eu tirar o gosto da separação, né? É eu tirar esse gosto de dualidade. Sairá. Sairã. Eu vou ler mais um bocado. Devoção, devoção, devoção. Bhakti, bhakti, bhakti. O que é essa devoção bhakti? Quais são as formas e a natureza da devoção bhakti? Essas questões devem ser analisadas e compreendidas em primeiro lugar. O amor, anurakti, que alguém tem por Deus, é devoção, bhakti. Isso parece um grande provérbio. Colocando de uma forma mais simples, a força vital de Bha, existente em Deus, Bhagavan,
Quando adicionada à força vital de Kti, existente no amor, Anurakti, torna-se Bhakti, devoção. Quando você continua a promover essa Bhakti, devoção, você obtém todas as outras coisas, tais como Shakti, energia, Rakti, desejo por Deus, Virakti, cessação dos desejos mundanos, Anurakti, amor por Deus, e Mukti, liberação. O amor, Anurakti, é a força que dá vida ao homem. Quando você assim cultivar o amor, Anurakti, por Deus, você realizará a verdade de que, a quem quer que você ame, você está amando por causa de você mesmo. Isso é o que o sábio Yajnavalkya disse sobre devoção, Bhakti. Vou reler. Devoção, devoção, devoção. Bhakti, bhakti, bhakti. O que é essa devoção, Bhakti? Quais são as formas e a natureza da devoção, Bhakti? Essas questões devem ser analisadas e compreendidas em primeiro lugar. O amor, Anurakti, que alguém tem por Deus, é devoção, Bhakti. Isso parece um grande provérbio. Colocando de uma forma mais simples, a força vital de Bha, existente em Deus, Bhagavan, quando adicionada à força vital de Kti, existente no amor, Anurakti, torna-se Bhakti, devoção. Quando você continua a promover essa Bhakti, devoção, você obtém todas as outras coisas, tais como Shakti, energia, Rakti, desejo por Deus, Virakti, cessação dos desejos mundanos, Anurakti, amor por Deus, e Mukti, liberação. O amor, Anurakti, é a força que dá vida ao homem. Quando você assim cultivar o amor, Anurakti, por Deus, você realizará a verdade de que, a quem quer que você ame, você está amando por causa de você mesmo. Isso é o que o sábio Yajnavalkya disse sobre devoção, Bhakti. Sairá. Sairá.
Ele faz essas construções, são interessantes, né? Da palavra, né? Uma construção semântica, sei lá. E depois ele fala que o amor, né, por Deus, o Bhakti, né, você terá, então, também a energia, Shakti, Rakti, né, todas essas coisas são possíveis quando se tem devoção. Ou talvez sejam possíveis quando se tem, não necessariamente possíveis, são aproveitadas, são bem aproveitadas ao ser a devoção, né? Porque eu posso utilizar, né, a minha energia para coisas boas e ruins, né? Posso utilizar a minha energia pensando em Deus, não pensando em Deus, pensando no bem do coletivo, ou pensando no meu único benefício, né? Mas eu posso estar equivocada, né? Vou pensar assim. Ou se não ter entendido aí esse ensinamento, né? Que o Sai Baba está querendo passar para a gente. Mas uma coisa que me veio forte é que assim, nós temos facilidade, às vezes, de amar alguma coisa e outras não. E, geralmente, quando a gente não ama alguma coisa, é porque a gente não se identifica com ela. Então, a gente tá separando. E a outra coisa, a gente se identifica com ela. Então, essa coisa que a gente se identifica com ela, mesmo que seja, como, por exemplo, nossos filhos, vamos dizer assim, mesmo que as atitudes deles sejam bastante diferentes das que a gente teria ou das que a gente gostaria que eles tivessem, a gente consegue relevar por inúmeros motivos. Já quando a gente não tem identificação, aquilo que a gente, qualquer coisa que nos desagrade, a gente não releva, a gente condena, a gente critica. A gente não consegue fazer essa unidade, realizar essa unidade. Então, a gente precisa se identificar para aceitar, para amar. Então, assim, quando a gente quando a gente identifica que tudo é Deus, de fato identifica, não apenas intelectualmente, né? A gente já tem essa compreensão e pronto. Não. Não é necessário apenas a compreensão. É necessário que a gente vivencie essa compreensão, né? Eu acho que isso que é o mais importante, que o sadhana ajuda a gente a isso. Então, é até interessante uma prática, né, da gente fazer a reflexão de como poderia ser um sadhana que me ajudasse nisso, né? Lembrei aqui de uma passagem, né, que o Rubens contou sobre, acho que o professor da guia, né, acho que foi ele que fez vários sadhanas, né? Antes do sadhana, do Sai Baba ia conduzindo até esses sadhanas, mudando os sadhanas dele, né? Mas todos sempre, o sadhana que o Sai Baba sugeria a ele, né, indicava a ele, era um sadhana que ajudaria ele, naquele momento, naquela condição ali, a reconhecer a identidade de tudo, né, a unidade de tudo. Então, também da gente conseguir fazer esse momento de reflexão, seja diário, né, de qual sadhana vou ter nesse dia para me auxiliar nessa compreensão, dessa unidade. Né? Se vai ser um mantra que eu vou utilizar, né, na minha mente, o que fazer, né? Para eu ter essa identificação com o todo, parar de me identificar apenas com algumas coisas e com as outras coisas eu repudiar. Sai lá.
Sairão. Para mim o que ficou mais relevante assim no meio desse jogo de palavras todo foi essa frase aqui: o amor é a força que dá vida ao homem. E também essa palavrinha kti, né, de bhakti, que ele chama de força vital, me remeteu, né, a- ao Qi, né, em chinês, o Qi em japonês, que significa força vital. Eu fiquei me perguntando se não se essas palavras não teriam uma origem comum, dada a semelhança de significado e de sonoridade. Sairá. Acho que dá para ler mais um parágrafo. Sairá. O homem é afligido pela doença do mundo, Bhava-roga. Suponhamos que estejamos afligidos pela doença da fome, a Kali-roga. O remédio para essa doença é o alimento, Ana. Quando você ingere o alimento, Ana, a doença da fome, a Kali-roga, é curada. Nós consideramos a comida como um prazer. Nós consideramos um jantar suntuoso com uma variedade de pratos como um grande prazer. Não, não. O alimento deve ser ingerido apenas como um remédio para a doença da fome. O homem acredita, por sua arrogância, que ele está desfrutando dos prazeres. Na verdade, isso não é um prazer, isso é apenas um sofrimento decorrente da doença. Realizando essa verdade, o homem deve proteger o seu corpo, Deha, até que ele reconheça o residente interno, Dehi. Nós estamos fazendo todas as nossas disciplinas espirituais, sadhanas, somente através do corpo. Nós estamos aprendendo todo o conhecimento somente através do corpo. Nós estamos reconhecendo a unidade da divindade somente através do corpo. Portanto, nós devemos sempre tentar realizar a divindade, Dehi, através do corpo, Deha. Vou reler. O homem é afligido pela doença do mundo, Bhava-roga. Suponhamos que estejamos afligidos pela doença da fome, a Kali-roga. O remédio para essa doença é o alimento, Ana. Quando você ingere o alimento, Ana, a doença da fome, a Kali-roga, é curada. Nós consideramos a comida como um prazer. Nós consideramos um jantar suntuoso com uma variedade de pratos como um grande prazer. Não, não. O alimento deve ser ingerido apenas como um remédio para a doença da fome. O homem acredita, por sua arrogância, que ele está desfrutando dos prazeres. Na verdade, isso não é um prazer, isso é apenas um sofrimento decorrente da doença. Realizando essa verdade, o homem deve proteger o seu corpo, Deha, até que ele reconheça o residente interno, Dehi. Nós estamos fazendo todas as nossas disciplinas espirituais, sadhanas, somente através do corpo. Nós estamos aprendendo todo o conhecimento somente através do corpo. Nós estamos reconhecendo a unidade da divindade somente através do corpo. Portanto, nós devemos sempre tentar realizar a divindade, Dehi, através do corpo, Deha. Sairá. Sairá. Unindo essa parte, né, do corpo, né, que ele fala, né? Com aquela parte que ele fala da boca com sal, né, me pareceu
que o corpo aqui, né, ele poderia usar como se fosse aquela boca ali, né? Então, tentar fazer entender assim, né, vou tentar entender que o corpo, quando ele está com esse sal, ou seja, que está com essa busca pelos prazeres sensoriais, né, desejoso, né, de ter esses prazeres, é como se fosse essa boca com sal, né? Esses desejos eles estariam salgando aqui e impedindo que a gente visse, né, percebesse, sentisse a presença de Deus neles, nos próprios sentidos. A gente está com esse sal dos prazeres, né? Não sairá. Sério. Essa Bíblia coloca aqui a importância do corpo como um instrumento para o sadhana, né? Como um instrumento para adquirir o conhecimento, como um instrumento para alcançar a realização. E, nesse sentido, é importante que a gente cuide bem do corpo, não simplesmente como, né, porque o corpo vai te proporcionar prazer e sofrimento, né? Como se a gente está no mundo com esse corpo, né? Como você falou no início, doença do mundo, né? Então, a gente, na nossa condição de estarmos no mundo com esse corpo, né, existe prazer e sofrimento, são intrínsecos a essa condição. O Sai Baba nos convida a olhar para além dessa condição, né, e sair simplesmente desse jogo de busca de buscar o prazer e evitar o sofrimento, e usar o corpo como um sadhana, como um instrumento para o sadhana, para alcançar a realização, né? A realização não a realização do residente interno, né? Eles chamam de dehi. O corpo derra, o residente interno dehi. A gente usa o corpo como um instrumento para a realização do residente interno, do dehi, que é o Atma. Saira. Saira. Vamos terminar então? Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahishaha Gobrahmanebhya Shubhamastu Nityam Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.